Recentemente a gente teve o Exame Nacional do Ensino Médio de 2025 e é muito comum a gente falar sobre a questão mais difícil, a questão mais fácil, a questão que foi anulada, mas nesse vídeo eu queria te mostrar qual foi a questão que eu particularmente achei a mais interessante de um ponto de vista matemático. Eu sei que eu tô meio atrasado para fazer um vídeo sobre o Enem, a gente provavelmente já está pensando no Enem 2026, então eu agradeço a você por ter clicado nesse vídeo e eu espero que você curta essa ideia. A questão que eu achei mais matematicamente interessante nesse Enem foi essa questão aqui. É a questão 151 em algum caderno aqui, eu não sei, mas provavelmente você já está bem familiarizado com essa questão. De maneira bem simples, a questão te diz o seguinte: você é um herói aqui na posição desse ponto, S, e existem dois vilões na posição V e T, e você tem que caminhar de uma maneira que você mantenha sempre a mesma distância para o vilão V e para o vilão T. Então você tem que caminhar ao longo da linha reta que liga o ponto U com o ponto S, e você tem que descobrir qual que é a equação dessa reta. Alguns canais de matemática resolveram essa questão, eu vou deixar o link aí na descrição, eu acho que o Universo Narrado resolveu ela, também tem aquele canal Toda Matemática, também resolveu ela. E nesse vídeo a gente não vai resolver essa questão, mas eu vou te explicar por que eu pessoalmente acho ela a mais matematicamente interessante. E para isso a gente precisa definir o que significa uma questão interessante. Para mim, uma questão ela tem um interesse, ou ela tem um apelo para a minha curiosidade, quando ela faz algum tipo de alusão a coisas que estão por vir. Sabe quando você resolve aquela conta no início de um capítulo de cálculo ou de algum livro de matemática e você descobre muito depois, lá no capítulo 11, 12, que aquela questão que você resolveu no capítulo 1, na verdade, era a semente de uma teoria que muito mais tarde seria desenvolvida de uma maneira muito mais robusta? Então, eu acho que essa questão do Enem é interessante justamente por causa disso. E eu vou te mostrar um pouquinho da teoria que está por trás dessa questão. E ela tem a ver com coisas muito interessantes de matemática, que passam desde álgebra linear, geometria analítica, que são conteúdos de graduação, chegando até a análise funcional e espaços métricos, que são conteúdos mais para o fim da graduação, início de um mestrado em matemática. Então, não se sinta frustrado se você não entender algumas coisas desse vídeo. Volte para assistir ele depois de alguns 2 ou 3 anos, se você for fazer uma graduação de exatas, e você vai perceber que você se tornou uma pessoa melhor. Você aprendeu coisas novas à medida que você começou seu curso de graduação. E eu espero que você consiga passar no curso de graduação que você deseja. Bom, a questão ela te diz de maneira bem simples o seguinte: você tem aqui então dois vetores, eu vou chamar de vetor. O que eu chamar de vetor você pode considerar um ponto no plano cartesiano, mas é mais comum a gente chamar eles de vetores. Você tem aqui os pontos T e V e você é esse ponto S aqui, e você tem que descobrir a equação dessa reta aqui, que tem a seguinte propriedade: ela tem que ser perpendicular ao segmento de reta que liga os pontos T e V. Vamos fazer um exercício matemático? E vamos trocar algumas variáveis desse problema e vamos ver o que acontece. Por exemplo, esse problema aqui é posto em duas dimensões, né? Se a gente tivesse em uma dimensão, se a gente tivesse apenas um eixo, o eixo x, digamos. Vamos colocar de novo os nossos vetores t e v. Então, eu vou colocar o t aqui e o v aqui. Será que é possível a gente construir o que seria equivalente a esse lugar geométrico que você pode colocar o herói de maneira que ele fique à mesma distância do t para o v? A resposta é sim, e não é nada mais do que o ponto médio do segmento que liga t e v. Note que dessa vez o nosso herói ele não pode andar, não tem um caminho para ele percorrer. Ele simplesmente tem que ficar parado no ponto S. Qualquer direção que ele tomar, ele vai ser atacado por um dos vilões. Isso é interessante. Se a gente mudasse mais uma variável do problema e ao invés de uma dimensão, a gente olhasse, por exemplo, para 3 dimensões. E eu já peço desculpa de antemão, eu sou péssimo em desenhar, então vou dar o meu melhor aqui para desenhar um plano, um espaço tridimensional. Eu vou marcar os vetores t e v aqui no espaço vetorial, no espaço x e y. Então, vou colocar eles meio que no chão, sabe? E aí a pergunta é, se a gente ligar o segmento de reta aqui que liga T e V, qual que seria a região que o meu herói poderia caminhar?
E a resposta é que ele poderia caminhar na seguinte região. E eu vou tentar desenhar aqui. Seria mais ou menos assim. Essa região aqui que eu estou marcando seria a região que o nosso herói poderia caminhar. Porque qualquer ponto nesse plano que a gente criou aqui, né, ele vai ter a mesma distância para o vilão T do que para o vilão V. Portanto, a gente começa a perceber algumas coisas interessantes aqui. Quando a gente estava em uma dimensão, o conjunto ou a região que o nosso herói poderia estar é apenas um ponto. E um ponto ele tem 0 dimensões. Da mesma maneira, quando a gente estava em 2 dimensões, a região que o nosso herói poderia caminhar se tornou um pouquinho maior. Ele poderia caminhar em linha reta e a gente sabe que uma reta tem uma dimensão. E eu acho que você já percebeu o padrão aqui, né? Quando a gente está em 3 dimensões, a região que o nosso herói pode caminhar agora tem 2 dimensões. E isso é interessante. A gente começa a perceber um padrão entre as coisas aqui, que a dimensão do espaço em que o jogo está ocorrendo é sempre uma unidade maior do que a dimensão do conjunto que o herói pode percorrer. Ou, de maneira mais geral, se o seu espaço tiver dimensão D, onde D é qualquer número que você quiser, o conjunto em que o seu herói vai poder caminhar, o espaço em que o seu herói vai poder caminhar, vai ter dimensão D-1. Ou seja, se a gente estiver em 4 dimensões, não recomendo você tentar imaginar o que seria um espaço de 4 dimensões, o nosso herói poderia caminhar num espaço de dimensão 3, sem ser atacado por nenhum dos vilões. E talvez você ache, mas por que a gente iria se importar com dimensões mais altas, já que a gente vive num mundo tridimensional? Acho que você ficaria surpreso de saber que, por exemplo, o seu genoma, o seu material genético, geralmente em simulações computacionais, ele é simulado num espaço de 20.000 dimensões. Então, o conjunto em que o seu herói poderia caminhar dentro do seu genoma sem ser atacado por nenhum inimigo teria 20.000 menos uma dimensões. Isso é interessante, né? Mas será que isso sempre é verdade? Será que a dimensão do espaço inteiro sempre é um a mais do que a dimensão em que o nosso herói pode caminhar? E a resposta é não. E é isso um dos motivos que eu achei essa questão tão interessante, é porque o contra-exemplo é justamente um jogo eletrônico. Essa questão, ela diz pra gente que isso aqui é de um jogo eletrônico, né? Mas eu vou mostrar pra você um jogo eletrônico em que isso não é verdade. E é um dos meus jogos favoritos, que é o xadrez. Imagina que você tem aqui 2 reis, o rei preto e o rei branco. Isso aqui não é um jogo de xadrez, tá? Isso aqui é só uma representação. O rei a gente sabe que ele pode andar em qualquer uma das direções e apenas uma casa de cada vez. E eu desenhei aqui com os peões o que seria a região em que o herói poderia caminhar sem ser atacado por nenhum dos reis. E note que essa região que o herói pode caminhar é um pouquinho diferente do que a gente viu nos desenhos, né? A principal propriedade dessa região é que a distância dela para um inimigo tem que ser igual à distância para o outro inimigo. Então pega, por exemplo, esse peão aleatório aqui. Vamos contar quantas casas ele demora para chegar no peão preto. São apenas 1, 2, 3. Da mesma maneira, para chegar no rei branco ou no inimigo branco, ele anda 1, 2, 3. Então, tecnicamente, ou de fato, a distância dele para o rei preto é a mesma distância dele para o rei branco. E eu estou supondo que cada um dos peões caminha como os reis, tá? E nota que esse conjunto aqui, ele não é uma reta, também não é um ponto e também não é um plano. Na verdade, ele é alguma coisa que parece mais ou menos com isso aqui, ó. Vou tentar desenhar. Se você tem um inimigo nessa posição, que é o T, digamos, e o outro nessa posição aqui, então o conjunto em que o seu herói pode caminhar, ele toma, na verdade, esse formato aqui. Incluindo essas regiões que eu pintei aqui, mais esse segmento de reta. O segmento de reta, de fato, tem uma dimensão, mas esse conjunto tem esses 2 outros pedaços aqui que, com certeza, não tem dimensão 1, né? São maiores do que isso. Então, isso mostra pra gente que, na verdade, nem sempre acontece que a dimensão do conjunto que seu herói pode andar é 1 a menos do que a dimensão do espaço. E a pergunta é, por quê?
Por quê? E o motivo tem tudo a ver com como o seu herói pode se movimentar, ou melhor, como você calcula distâncias. O caso do xadrez ele é especial porque a gente sabe que o rei ele pode caminhar da seguinte maneira, né? Se você tem um rei aqui, ele pode ir para cima, para baixo, para um lado e para o outro. E ele também pode andar nas diagonais. E todas essas direções que ele pode andar conta como um passo. Então, mesmo que ele vá para a diagonal, ele ainda deu apenas um passo para andar na diagonal. Enquanto que no caso aqui da distância que a gente aprendeu, que a gente usa no espaço, aqui nos espaços 2, de 1 e de 3 dimensões, ela é a distância euclidiana, que é aquela que você aprendeu na escola, né? Que é a distância entre dois pontos, é um segmento de reta. Você aprendeu a calcular o comprimento daquele segmento de reta usando o teorema de Pitágoras. E, embora você possa andar para todas as dimensões, se você andar se você andar um passo em cada uma das direções, digamos que você daria um passo. Mas se você andar na diagonal, na verdade você dá um raiz de 2 passos. E isso tem tudo a ver porque o comprimento da diagonal, você usa o teorema de Pitágoras para usar ele para obter essa distância em função da distância horizontal e da distância vertical, né? Então, a distância do rei no tabuleiro de xadrez é diferente da distância que a gente considera nesses conjuntos aqui. Para deixar mais explícito, a noção de distância entre dois pontos x e y que a gente aprende na escola é a raiz quadrada de x1 menos y1 ao quadrado mais x2 menos y2 ao quadrado. Onde esses pontos x e y aqui, que eu escrevi, é o par ordenado x1 e x1 e x2. E o y é o y1 e y2, tá? Já a distância no tabuleiro de xadrez, a distância do rei, ela é diferente. Ela é o máximo do módulo de x1 menos y1 e x2 menos y2. Então, essa aqui é a distância que a gente aprende na escola, mas essa aqui é a maneira que você calcularia a distância de um rei num tabuleiro de xadrez. Então, aparentemente, as duas noções de distância, elas estão levando a gente a dois conjuntos diferentes. Então, fica aqui a conjectura, que é a seguinte: o que é que a dimensão, especialmente a dimensão em que o nosso herói pode caminhar, tem a ver com distância? Ou, mais precisamente, a pergunta que a gente coloca aqui em aberto, então, é: por que a distância que a gente aprende na escola, a distância euclidiana, leva a um espaço de dimensão d-1? E por que a distância do rei no tabuleiro de xadrez não leva a distância d-1? E para explicar o motivo disso, a gente precisa ir um passo adiante, que é o seguinte: a gente precisa falar sobre ângulo. Quando você tem dois vetores num plano, no caso, por exemplo, os vetores t e v que a gente tinha naquele caso, eu vou desenhar eles aqui, vamos dizer que eles são mais ou menos assim, esse é o t e esse é o v. Você pode calcular o que seria equivalente a uma noção de ângulo entre esses vetores, e essa noção de ângulo a gente chama de produto interno. Ou, eu vou simplesmente continuar. Vamos chamar de produto interno, vou colocar aqui entre parênteses. Produto interno. O produto interno entre dois vetores ele é calculado usando esse símbolo aqui. A gente coloca aqui esse maior do que e esse menor do que, aqui do lado dele. E geralmente, quando você pode calcular a noção de ângulo entre dois vetores, esse número que surge aqui do lado esquerdo nada mais é do que o cosseno de θ vezes o tamanho do vetor t vezes o tamanho do vetor v. Então, você pode calcular o cosseno do ângulo entre vetores por calcular esse número aqui, que é um produto interno, e dividir ele pela norma dos dois vetores, pela magnitude dos dois vetores. Eu não vou explicar para você como é que a gente calcula esse produto interno aqui, mas saiba que existe essa noção de produto interno. Basicamente, o que você faz é multiplicar as coordenadas dos vetores, né? Se você tem dois vetores x1, x2, y1, y2, você multiplica o x1 com y1, o x2 com y2, e você obtém o produto interno, e ele tem essa característica aqui. Uma coisa interessante sobre o produto interno
é que eles são bem simples de você obter. Eles são uma das estruturas matemáticas mais simples que existem. E as principais propriedades do produto interno é que, primeiro, ele é simétrico. O que significa que, se você calcular o produto interno entre t e v, ele vai ser igual a você calcular o produto interno entre v e t. Você pode ver isso da seguinte maneira. Se eu calcular o ângulo entre o vetor t e v, é a mesma coisa que eu calcular o ângulo entre o vetor v e t. Isso é simples. A segunda coisa é que ele é linear. Linear especialmente na primeira entrada, mas por ser simétrico, também vai ser linear na segunda entrada. O que significa que, se eu aumentar o tamanho do vetor t ou diminuí-lo, ou eu adicionar um outro vetor ao vetor t, então os ângulos mudam de maneira linear. O que eu quero dizer com isso é, se você pega o seu vetor t e escreve ele como, sei lá, alfa vezes r mais s, onde esse alfa é um número e o r e o s são outros dois vetores, e calcula o produto interno com v, então tudo se comporta da maneira que você gostaria que se comportasse, que é você vai calcular o ângulo entre o r e o v, você vai calcular o ângulo entre o s e o v, e o ângulo entre o r e o v por causa do alfa, que vai ser multiplicado por alfa pelo lado de fora. Então, ele se comporta de maneira linear. E a terceira coisa é que o produto interno ele sempre é positivo definido, no sentido de que, se você calcular o produto interno entre o vetor t e ele mesmo, você vai obter um número que é maior do que ou igual a zero. Especialmente essa última propriedade aqui, ela é interessante. Porque se você calcula o produto interno de um vetor com ele mesmo, por essa formulazinha aqui que a gente escreveu, observa que isso aqui vai ser o cosseno do ângulo que existe entre t e t, vezes o módulo de t, ou vezes a magnitude de t, e vezes a magnitude de t de novo. O ângulo que existe do vetor t com ele mesmo é zero, porque ele é coincidente consigo mesmo, né? Então, o cosseno de zero a gente sabe que é igual a 1, então isso aqui vai ser igual ao módulo de t ao quadrado, ou a magnitude de t ao quadrado. Portanto, a gente pode chegar à conclusão, a partir dessa continha aqui, que a magnitude do vetor t é igual à raiz quadrada do produto interno do vetor t com ele mesmo. E isso aqui diz uma coisa interessante para a gente. Isso aqui diz o seguinte. Aqui, claro que eu assumi que essa fórmula é sempre válida, mas isso não é o caso. Era só para motivos de ilustração. Mas isso mostra para a gente que, se você tem um produto interno, ou seja, se você tem uma maneira de calcular ângulo entre dois vetores, automaticamente você tem uma maneira de calcular magnitude de um vetor. É só você calcular o ângulo de um vetor consigo mesmo e tirar a raiz quadrada. Então, se você tem produto interno, você tem magnitude. Da mesma maneira, se você tem magnitude, você também tem distância. Você pode calcular a distância entre dois vetores t e v. Se você tem uma noção de magnitude, tudo que você tem que fazer é calcular a diferença de t para v e depois calcular a magnitude desse vetor, e isso vai te dar uma noção de distância entre vetores. Então, a gente chega à seguinte conclusão. Se você tem produto interno, ou seja, se você tem ângulo entre dois vetores, automaticamente você tem magnitude, ou norma, ou módulo de um vetor, e automaticamente, se você tem magnitude, você tem distância ou métrica entre dois vetores. E as setas realmente seguem nessa direção aqui. Produto interno implica magnitude, que implica distância. Significa, então, que, se a gente olhar agora da direita para a esquerda, existem noções de distância que vêm de magnitude, mas também existem noções de distância que não vêm de magnitude. Da mesma maneira, existem noções de magnitude que vêm de produto interno, assim como existem noções de magnitude que não vêm de um produto interno. E justamente nessa conexão aqui está o cerne da questão que a gente quer responder sobre a coisa interessante que havia nessa questão do Enem. A dimensão está relacionada com a distância, ou melhor dizendo, se você tem um espaço de dimensão d, a dimensão que o seu herói pode caminhar é um espaço de dimensão d-1, apenas quando a magnitude vem de um produto interno. E a gente pode escrever isso como um teorema.
Vou escrever o teorema assim. Seja X um espaço vetorial normado. Eu sei que é meio complicado isso aqui, mas não se importe com isso. Você pode imaginar X como sendo o R2, ou R3, ou plano, ou espaço, e assim por diante. E considera o conjunto E de V e T, esse vai ser o conjunto que o meu herói pode andar. Se é o conjunto que o meu herói pode andar, esse conjunto ele tem que ser o conjunto de todos os pontos que eu vou chamar de S. Eu já usei V e T, né? Então vou usar S aqui. O conjunto de todos os pontos S, tal que, onde esse S deve estar? O S deve estar no conjunto que a distância para o V seja igual à distância para o T. Então, como eu tenho uma norma, ou seja, como eu tenho uma magnitude, automaticamente eu tenho uma distância. Então, eu posso calcular a distância do S para o T e pedir que a distância do S para o T seja igual à distância do S para o V. E esse vai ser o meu conjunto. Isso aqui para todo S diferente de... para todo V diferente de T. Ok, então esse conjunto aqui tem dimensão D-1, e aqui eu estou supondo que a dimensão do espaço é D, se e só se, ou seja, se, somente se, a norma que aparece aqui, essa noção de norma que a gente colocou aqui, na verdade ela vem de uma noção de ângulo, ou seja, ela pode ser escrita como a raiz quadrada de um produto interno. Basicamente, o que a gente está dizendo é o seguinte, que esse conjunto vai ter dimensão D-1 apenas quando a noção de magnitude que você está considerando aqui, ela necessariamente tem que vir da noção de um produto interno. Se ela não vir da noção de um produto interno, então podem acontecer coisas estranhas, como acontece no caso do tabuleiro de xadrez, que é o conjunto que o seu herói pode caminhar, ele vai ter uma dimensão... às vezes até fracionária, mas ele com certeza vai ter uma dimensão que é maior do que D-1. E agora, uma das belezas da matemática é que não existe motivo nenhum para a gente se restringir às imposições impostas pelo problema. Por quê? Todas essas noções que a gente falou aqui, ângulo, distância e magnitude, todas elas funcionam muito bem em dimensão infinita. Então, se a gente saísse de um espaço que tem dimensão D e fosse para um espaço de dimensão infinita, você conseguiria fazer tudo o que você quer. Você conseguiria definir o seu conjunto E, o conjunto que o seu herói pode andar. Você teria uma noção de magnitude, você teria uma noção de produto interno, você pode tirar raízes quadradas disso. Nada aqui é um problema. A única coisa que é um problema é essa noção aqui, de D-1. Porque se o seu conjunto agora D tem dimensão infinita, então o conjunto D-1 vai ter dimensão infinito menos 1, que é igual a infinito. Né? O infinito é um símbolo, então não existe infinito menos 1 não é menor do que infinito. Então dizer que o espaço que o herói pode andar tem dimensão D-1 não significa mais nada agora. Por isso a gente precisa de uma nova noção de o que seria um conjunto de dimensão menor. E para isso a gente vai usar a noção de codimensão. Codimensão é o seguinte, a gente viu aqui nos nossos casos que havia uma relação entre a dimensão do espaço e a dimensão do conjunto do nosso herói, e a diferença entre todos esses números sempre dava 1. Ou seja, se o nosso herói estava num espaço de dimensão... se o nosso herói estava num espaço de dimensão 1, então... se o espaço que a gente considerava era um espaço de dimensão 1, então o espaço que o herói podia andar tinha dimensão 0. E a diferença de 1 para 0 é 1. Se o espaço que a gente estava era um espaço de dimensão 2, então o nosso herói tinha que andar no espaço de dimensão 1, logo a diferença é 1. Se o espaço que a gente estava é um espaço de dimensão 3 e o espaço que o nosso herói poderia caminhar é um espaço de dimensão 2, a diferença é 1. Então, basicamente, o que a gente está dizendo é que a codimensão do espaço que o nosso herói pode andar é sempre 1. E isso mesmo em dimensão infinita. E só para deixar claro essa noção de codimensão, dá para fazer uma coisinha bem legal aqui. Imagina que esse post-itzinho, esse pedaço de papel, é o meu espaço de dimensão 2. E eu quero saber qual que é a codimensão dele com relação ao espaço de dimensão 1. Então eu vou desenhar aqui um espaço de dimensão 1, que vai ser essa retinha aqui, tá bom?
E eu quero pegar essa retinha e eu quero colapsar ela em um ponto, para descobrir então qual que é a codimensão dessa reta. Para colapsar ela num ponto, eu vou pegar ela e eu vou começar a espremê-la na direção desse ponto aqui, dessa maneira, seguindo essas setinhas aqui. Só que imagina que, à medida que eu colapso essa retinha em um ponto, eu também tenho que trazer os pontos que estão vizinhos a essa reta, como se isso aqui realmente fosse um tecido ou uma folha de papel. Então vamos lá, a gente vai colapsar essa reta em um único ponto, dessa maneira. E agora você pode ver que a nossa reta se tornou apenas um ponto, que é esse pontinho bem aqui. E a consequência disso é que o espaço que sobrou é justamente um espaço de dimensão 1, que é a dobradura do papel aqui. Se você tivesse um cubo, digamos um cubo feito de esponja, e você colocasse um plano no meio dele, e você pegasse as 4 pontas do cubo e colapsasse as 4 pontas em um único ponto, o que ia sobrar para você seria apenas um tubinho, que seria novamente um espaço de dimensão 1, que seria esse caso aqui. Isso significa dizer que a codimensão é 1. Se você desaparece com esse conjunto, se você transforma ele num ponto, o que sobra é um espaço de dimensão 1. Então agora já te pode enunciar o nosso teorema em dimensão infinita da seguinte maneira. X é um espaço vetorial normado, isso aqui agora em dimensão infinita. A gente vai definir o nosso conjunto E da mesma maneira. O conjunto E de V e T vai ser o conjunto de todos os pontos S, tal que a distância de S para T é igual à distância de S para V, para todo V diferente de T. Isso. Ele vai tem codimensão igual a 1 se a norma vem de um produto interno, certo? Então veja que agora eu substituí o D-1 pela noção de codimensão. E agora tudo funciona, mesmo que a gente esteja em dimensão infinita. E eu vou demonstrar esse teorema para você. A demonstração dele não é tão complicada, mas para os analistas e os analistas funcionais de plantão, saiba que duas coisas. Primeiro, o que a gente está mostrando nesse teorema aqui é que se esse subespaço vetorial tem codimensão 1, então o teu espaço de Banach envolvido aqui vem de um espaço de Hilbert, supondo que a métrica induzida pela norma é completa. E a demonstração que eu vou fazer, ela tem seus problemas, mas o motivo aqui é apenas ilustração, mas eu deixo para vocês aí nos comentários deixarem quais pontos eu não deixei claro. Se eu fosse esclarecer todos os pontos, esse vídeo estaria bem mais longo do que já é. Então, algumas coisas, vou deixar o teorema aqui para a gente lembrar dele. Algumas coisas que a gente quer fazer nesse teorema. Primeiro, a primeira coisa que eu vou fazer é uma leve simplificação. Então, vamos simplificar algumas coisas. Eu vou pegar esse conjunto E de V e T, eu vou reescrever ele aqui, conjunto de todos os pontos S, tal que a distância de S para T é igual à distância de S para V, e eu vou considerar apenas os vetores T, que são da forma menos V. E isso vai levar o meu conjunto E de V e T para ser o conjunto de todos os pontos S, tais que a distância de... agora não é mais T aqui, né? Agora é menos V. Aqui vai ser S mais V e aqui vai ser S menos V. O motivo dessa mudança aqui é que, bom, agora a gente não precisa lidar com dois vetores, a gente pode lidar só com um, mas para os analistas de plantão ele deixa de ser um hiperplano afim e passa a ser, de fato, um subconjunto, um subespaço vetorial, porque agora o zero está nele. E mostrar que é um subespaço vetorial faz parte da demonstração, mas eu não vou fazer isso aqui. Então a gente supõe que esse espaço aqui tem codimensão igual a 1, e a gente vai mostrar que ter a codimensão igual a 1 leva a nossa norma a vir de um produto interno. E a gente vai fazer isso da seguinte maneira. Eu vou definir uma função e eu vou mostrar que essa função, de fato, é um produto interno. E eu vou te dizer por que eu escolhi essa função. Então, considere a seguinte função. Eu vou chamar ela de f. Ela vai ser uma função de s, ou seja, da variável herói, e ela vai depender do v.
porque se eu escolher um V diferente, o conjunto em que o meu herói pode estar claramente vai ser diferente. Então, ela depende da escolha do V. E eu vou definir ela da seguinte maneira. Vai ser 1/4 de norma de S mais V ao quadrado menos S menos V ao quadrado. Eu vou te explicar o porquê que eu escolhi essa função. E, na verdade, não é uma escolha muito surpreendente, não. Que é o seguinte, se por um acaso eu soubesse que essa norma vem de um produto interno, então uma coisa que eu poderia fazer é expandir os quadrados de ambos os lados aqui. Então, eu poderia dizer que isso aqui é 1/4 de S mais V ao quadrado, que vai dar a norma de S ao quadrado, mais produto interno, 2 vezes produto interno de S com V, mais norma de V ao quadrado. Note que eu só posso fazer isso se eu souber que a norma vem de um produto interno. Se eu não sei que isso acontece, essa expansão aqui simplesmente não existe. E isso aqui, então, vai ser, o segundo carinha aqui vai ser menos a norma de S ao quadrado, mais 2 vezes o produto interno de S com V, menos a norma de V ao quadrado. Tudo cancela, né? Esse cancela com esse cancela com esse. E eu tenho aqui, então, 4 vezes o produto interno de S com V. Então, tenho 1/4 vezes 4 vezes o produto interno de S com V. E isso aqui, então, é igual ao produto interno de S com V. Então, de fato, a minha função ela é igual ao produto interno de S com V se eu soubesse que a norma vem de um produto interno. Mas eu não sei isso. Então, eu vou mostrar que essa função aqui é um produto interno de uma maneira diferente. Eu vou mostrar ela pela definição de produto interno, que a gente escreveu aqui em cima. Lembra que uma operação matemática entre dois vetores a gente chama de produto interno se ele for simétrico, se ele for linear e se ele for positivo definido. Bom, simétrico é fácil. Se você troca o V pelo S aqui, nota que nada muda dentro desses módulos aqui. Então, simétrico é a coisa mais fácil aqui. Simétrico, check. Não precisamos verificar. A segunda é que é positivo definido, ou seja, se eu calcular f de v aplicado em v, então isso aqui vai ser 1/4 de módulo ou norma de v mais v ao quadrado menos o módulo de v menos v ao quadrado. Esse segundo módulo aqui se torna zero e isso aqui então vai ser 1/4 do módulo de 2 vezes v ao quadrado, que é igual, então, a módulo de v ao quadrado. Então, de fato, e isso aqui é um número que é sempre maior do que ou igual a zero. Então, de fato, positivo definido, check. Beleza. Falta só uma coisa, que é mostrar que é linear. E essa é a mais difícil. Mostrar que é linear é realmente um desafio, porque se você simplesmente escrever aqui S como sendo, sei lá, igual a gente fez aqui, né? Alfa R mais S, e tentar fazer alguma coisa, não vai sair. Porque o caminho é justamente usar aquilo que a gente não usou até agora, que é dizer que a codimensão é igual a 1. Dizer que a codimensão é igual a 1 é uma coisa interessante. A codimensão de EC igual a 1 significa que o conjunto E ele tem todas as dimensões do espaço X, exceto uma. Então, lembra que o nosso espaço X tem dimensão infinito, mas imagina que ele tem dimensão D por enquanto. E o espaço E, o conjunto E, ele tem codimensão 1. Ou seja, existe apenas uma dimensão que vive ali no espaço que está entre o X e o E. A pergunta é, quem é que está nessa dimensão que está faltando? E a resposta é interessante. Observe que um elemento que não pertence ao conjunto E é o próprio inimigo. Se a gente olhar aqui na questão do Enem, note que é impossível que qualquer um dos vilões, ou nesse caso aqui, se a gente tem só um vilão e o simétrico dele, é impossível que um vilão viva justamente no espaço em que o herói está. Não tem como. Então, o vetor que não vive no espaço E é justamente o vilão, é justamente o vetor V. Então, se a gente considerar qualquer vetor que vive no span do vetor V, a gente vai conseguir gerar um espaço vetorial de dimensão 1.
Então, se eu pegar o vetor v e eu considerar o span dele, e o span de v, o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem um vetorzinho aqui v, o span é a reta que contém esse vetor v. Então, essa reta aqui. Ó. Então, o span, nesse caso aqui, se você tem esse vetor v aqui, o span seria justamente essa reta que é perpendicular à reta S, que forma justamente um espaço vetorial de dimensão igual a 1. Então, o conjunto X tem dimensão infinita, o conjunto E tem todas as dimensões, exceto uma, e essa uma dimensão que está faltando é justamente a dimensão em que vive o vilão. Portanto, a gente pode dizer que o conjunto X ele pode ser escrito como o conjunto E, que é um conjunto que depende de V e V, mais, e isso aqui é uma soma direta, o span, ou espaço vetorial gerado, pelo vetor V. E isso é muito interessante, por quê? Observa que a função que a gente definiu, ela foi escrita dessa maneira, porque a gente sabe que eventualmente se tornará um produto interno, mas observa que se você colocar nessa função aqui, no lugar do S, qualquer elemento do conjunto E, ela sempre vai dar zero, porque esse módulo vai ser igual a esse aqui, então a diferença desses dois caras vai ser igual a zero, e isso aqui vai ser igual a zero. Portanto, nesse conjunto aqui, a função f de vs ela é igual a zero. Então, essa função só vai ter um valor diferente de zero no span de v. Aqui, ela vai ter um valor que é diferente de zero. E agora a gente tem todos os ingredientes para terminar a nossa demonstração e vou tentar manter as coisas organizadas aqui. Para a gente terminar a nossa demonstração, o que falta agora é a gente observar o seguinte. Se um vetor está no span do V, então esse vetor, se você tem um vetor aqui que estão me acabando as letras. Se você tem um vetor U que pertence ao span do V, então isso significa que U é escrito da forma alfa vezes V, onde esse alfa aqui é um número real. Ou seja, ele é só uma... Você pega o V e você estica ou diminui ele, né? Você pega o vetor V aqui e você aumenta ou diminui o tamanho dele. Então, ele é escrito da forma alfa vezes V. A gente sabe que essa função f de vs é zero no conjunto E e ela só é diferente de zero no span de V. Então, vamos escrever essa função f de vs apenas nos elementos que são elementos do span de V. Então, apenas nos elementos que são da forma alfa vezes V. Nos elementos da forma alfa vezes V, a nossa função que está aqui, ela vai se tornar 1/4 de alfa v mais v, módulo de alfa v mais v ao quadrado, menos módulo de alfa v menos v ao quadrado. E isso aqui a gente pode usar as propriedades da norma para escrever isso aqui como alfa mais 1 módulo de v ao quadrado aqui também, e aqui alfa menos 1 ao quadrado, módulo de v ao quadrado. E se a gente expandir isso aqui, depois de alguns cancelamentos, a gente chega à conclusão de que isso aqui é igual a 4 alfa módulo de v ao quadrado, e 1/4 cancela com 1/4, isso aqui vai ser igual a alfa módulo de v ao quadrado. E essa função, alfa módulo de v ao quadrado, é linear em alfa. O alfa é um número real. Então, se você soma 2, você vai obter alfa mais beta módulo de v ao quadrado. Se você multiplica, também deu um problema. Essa função aqui é linear em alfa v. No caso, ela é linear em alfa. Mas como qualquer vetor u pode ser escrito da forma alfa mais v, essa função, então, ela é linear em span de v. E como ela é igual a zero no conjunto E de v e v, então, onde ela não é linear, ela é zero. Então, deixa eu só escrever a conclusão. E como f de vs é igual a zero em E de v, segue que a função toda, f de vs, é linear. Porque onde ela não é linear, ela é zero. Portanto, a gente conseguiu construir uma função que é simétrica, ela é positiva definida, e porque o espaço tem codimensão 1, ela também é linear. Portanto, essa função é um produto interno. Se essa função
é um produto interno, e isso significa, então, que a norma que a gente construiu aqui, ela vem de um produto interno. E se isso ainda não ficou claro por que a norma vem de um produto interno, é só você fazer a seguinte continha. F de V e V, raiz quadrada de F de V e V, é igual a norma de V, para todo vetor V que pertence ao espaço vetorial X, independente de ser o vilão ou não. Eu escolhi V aqui, mas não foi uma boa letra não. Então, isso aqui define a norma. Esse cara é um produto interno, então, de fato, a norma vem de um produto interno e a gente explicitou qual que é o produto interno. E o teorema está demonstrado. E antes que você coloque nos comentários quem liga para espaços de vetoriais de dimensões infinitas, se você me permite mais 5 segundos da sua atenção, existe um espaço muito famoso em física quântica, que a gente chama ele de L2, geralmente R3, que a gente coloca aqui. O L2 do R3, de maneira bem simples, é o espaço de todas as dimensões que, se você eleva a função, é o espaço de todas as funções que, se você eleva a função ao quadrado, você consegue calcular a integral dela. Então, esse aqui é um espaço de funções. Essas funções, L2 de R3, são especiais porque tudo que você faz de mecânica quântica, as soluções da equação de Schrödinger, elas vêm desse espaço aqui. E esse espaço ele é muito legal. Por quê? Ele é um espaço de dimensão infinita, mas a norma dele, que é a norma L2, que é justamente a norma euclidiana que você aprendeu aqui, mas agora feita entre funções, ela vai ser justamente, ela vem de um produto interno, que é aqueles produtos internos bracket que você vê em física toda hora, ou alguma coisa assim. Eu não entendo nada disso, mas isso foi o que eu aprendi no pouco que eu estudei de física. Tem outras aplicações legais também disso aqui, mas o meu objetivo era só te mostrar o que eu acho interessante de matemática. É isso.